Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para a nossa aula, não é isso, do quarto e quinto ano. Eu me chamo professora Cristian Ferrão, vocês já me conhecem, professora de matemática. E hoje nós vamos resolver mais questões, vamos fazer mais simulados para a gente se exercitar aí para as nossas avaliações externas, a tão esperada avaliação externa, certo? Mas antes da gente começar na nossa resolução de questões, eu quero saber de vocês como foi, né, que vocês conseguiram manter o equilíbrio, né, para fazer as avaliações dessa semana, que vocês fizeram sim, estou sabendo. Soube também que muita gente achou a prova super fácil. E aí, conseguiram fazer o movimento de respiração que a gente aprendeu na aula passada, equilibrar o corpo, se acalmar para a gente poder ter um melhor desempenho? Quero que vocês me digam aí, lá no nosso Instagram, @cepa, como foi essa experiência? A professora funcionou? Eu fiquei tão nervoso que deu um branco e eu esqueci até de fazer o movimento de respiração. E aí, como foi com você aí na sua sala fazendo a provinha na sua escola? Tô curiosa, hein? Me conta. Agora que a gente já falou sobre o nosso desafio, né? A gente vai começar a resolver as nossas questões. E olha só, eu trouxe questões para vocês aqui de vários conteúdos que a gente trabalhou durante todo esse ano, que a gente passou juntinhos aqui, para a gente resolver juntos. E também são essas as questões que caem nas provas, que a gente fica meio em dúvida. Então agora é o momento da gente relembrar, tirar dúvida e, claro, né, aprender vários caminhos de se chegar numa resposta, porque matemática tem disso. Existem vários caminhos para a gente chegar no resultado. Então vamos lá começar? Vamos no aquecimento com a nossa primeira questão? Bora lá! Nossa primeira questão, que eu chamei carinhosamente de questão 1, traz assim: para uma temporada curta, chegou à cidade o circo fantasia, com palhaços, mágicos, acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo fechará? E aí a gente vai para uma das possíveis alternativas de resolução da questão. A questão já nos traz dados de a hora da abertura do circo, que é às 9 horas, e ela também nos traz outro dado, que é a duração, o período de tempo que esse circo vai ficar aberto, que é um período de 9 horas e 30 minutos, ou 9 horas e meia. E aí, como que nós vamos desenvolver um raciocínio para chegar no resultado e saber, né, até que horas o circo ficará aberto? Vamos lá. Essa questão é uma questão de fácil resolução, porque vejam, a gente pode desenvolver o seguinte raciocínio: o circo vai começar às 9 horas. Então eu posso utilizar até os dedos da minha mão, aquelas estratégias de quando a gente era menor, para a gente conseguir chegar no resultado. Dessa forma, se eu sei que ele vai ficar um período de 9 horas e meia, né, isso, aberto, eu posso usar o cálculo por estimativa, que nós estudamos aqui, e fazer, 9 horas mais uma duração de 9 e meia. Ou, se vocês se sentirem mais seguros, podemos fazer também o cálculo com o algoritmo, que é armando a nossa continha. Aqui eu trouxe para vocês o cálculo com algoritmo, para ficar mais registrado. Então, eu coloquei 9 horas, que é a hora que o circo abre as portas, e 9 e meia, que é o período de duração, né? Isso, que é o período que ele vai permanecer aberto. E aí a gente faz uma conta, uma adição, onde a gente vai ter 18 horas e 30.
Então, ó, a nossa letra certa seria a letra D. Esse círculo ele encerrará o espetáculo, ele vai fechar às 18h30. Mas percebam, eu também poderia chegar nesse resultado de uma outra forma, nos dedos. Eu contaria, ó, 9, 10, 11, 12, 1h da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 horas, mais os 30 minutos, 6h30. Percebem como existem vários caminhos na matemática da gente chegar no resultado? Ótimo! Vamos agora para a segunda questão, se liga aí. A nossa segunda questão, ela traz um gráfico. E aí a gente vai relembrar, né, alguns elementos que tem no gráfico, como o título do gráfico, né, a numeração que fica sempre à lateral e as nossas barrinhas, porque se trata de um gráfico com barras. A questão diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C, D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? E aí a gente vai observar esse gráfico. Percebam, tem aí várias barrinhas referente ao time A, time B, time C e time D. E tenho ao lado das barrinhas aí uma numeração crescente que inicia no 0 e vai para 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Não é isso? E aí eu tenho que ver qual foi a barrinha correspondente para o time C. A gente vê aí, ó, que é a terceira barrinha, time C representado na terceira barrinha. Vão acompanhar a linha para saber qual a numeração de pontos que o time C fez. O time C corresponde a 40 pontos. Percebem que para a gente chegar numa informação onde a gente tem o gráfico como um suporte, a gente precisa ficar atento a duas informações que estão no gráfico. Primeiro, a oscilação das barras, né? Que são essas colunas aí que a gente tem. E segundo, a gente tem que ver a correspondência de cada barrinha para o numeral que está do lado lá, né, que a gente chama de o quantitativo. A gente percebe que nessa questão, a alternativa certa é a alternativa B, porque o time C fez 40 pontos. Muito fácil, né, gente? Vamos prosseguindo, que ainda tem muitos exercícios para a gente resolver. Terceira questão. Gilda comprou copos descartáveis de 200 ml para servir refrigerante em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? Aí a gente tem que fazer um pensamento, sabe, para a gente relacionar. Temos duas unidades de medidas aí. O copo vem em ml e o refrigerante vem em litros. E a gente sabe, nós já estudamos isso aqui nas nossas aulas, que as unidades de medida têm múltiplos e submúltiplos, certo? Então a gente vai precisar entender 1 litro de refrigerante equivale a quantos ml? Trouxe aqui para vocês, ó, 1 litro equivale a 1000 ml. Se eu comprei copos descartáveis de 200 ml para encher com 1 litro de refrigerante, eu vou precisar pensar da seguinte forma: quantas vezes 200, que é o tamanho do meu copo, cabe em 1000 ml, que é o tamanho da quantidade, né? Que é o tamanho do o que o meu refrigerante traz, que é 1 litro igual a 1000 ml. E aí a gente pode fazer uma forma bem simples nos dedos também, ó. Então a gente vai, ó, 200, 400, 600, 800, 1000. Então eu vou conseguir aí, ó, 5 copos de refrigerantes
cada um com 200 ml. E aí vou acabar, né, com a minha garrafinha de 1 litro por completa. E aí a nossa resposta certa vai ser 5 copos, a alternativa B de bola. Questão 4. No supermercado, preço ótimo. A manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para casa 2 quilogramas de manteiga, Marisa precisará comprar. E aí, novamente, a gente vai precisar relacionar e prestar bem atenção. Olha só, turminha do 4º e 5º ano. Existem questões como esta, que traz 2 unidades de medidas para a gente fazer essa relação, essa transformação. Então, ó, a primeira unidade de medida que eu coloquei aqui em negrito é gramas e a segunda, quilogramas. Então, para eu conseguir resolver essa situação, problema, eu preciso relacionar quantos gramas existe em 1 quilograma. E aí a gente vê que aqui, ó, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Logo, 2 quilogramas vai equivaler a 2000 gramas. E aí, as nossas manteigas, né, nossas caixinhas de manteiga, elas têm cada uma 200 gramas. Como é que eu chego nesse resultado para saber, ó, quantas caixinhas eu tenho que comprar para atingir 2 quilogramas, né? Que equivale a 2000 gramas. A gente pode usar o mesmo raciocínio da nossa questão passada e a gente ir fazendo esse aumento sempre de 200 em 200. Então, vamos lá. Ficaria começando de 200, que é a minha quantidade, né? É o que cabe em uma caixinha. Eu faria 200, 400, 600, 800, 1000. 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Então, ó, cheguei em 2000, progredindo de 200 em 200. Eu vou ter que comprar quantas caixinhas de manteiga? 10 caixinhas de manteiga para eu conseguir chegar aí em 2 quilogramas, que também eu posso chamar, né, de 2 quilogramas, que eu também posso chamar de 2000 gramas. Certo, gente? Tudo tranquilo até aí? Vamos progredindo, tá difícil a resolução, muita coisa que a gente tá vendo agora caiu nas avaliações, não foi isso? Imagine. Vamos lá para, olha, resolução da nossa questão 10, letrinha D. Vamos para a questão 5. Essa questão 5 aqui é também um conteúdo que a gente já estudou bastante aqui nas nossas aulas. E ela traz a seguinte questão. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou ao total? E aí eu percebo que primeiro Vera comprou uma bolsa no valor de R$ 23,90 e depois Vera comprou um estojo no valor de R$ 8,90. E aí eu tenho que entender o que é que a questão me pede. Veja, se eu quero saber o total, eu preciso usar a ideia de adicionar, não é isso? O valor da bolsa mais o valor do estojo. Então, para fazer isso, eu posso fazer por algoritmo. Por que por algoritmo, professora? Para a gente trabalhar com números exatos, né, que é o que a questão pede, e também para a gente não se confundir na questão das vírgulas, porque se vocês prestarem atenção, esse número aqui, ele é um número decimal, porque a gente tem presença de vírgula. Então, vamos lá. Armei o algoritmo aqui, ó, R$ 23,90, que é o valor da minha bolsa, mais R$ 8,90, que é o valor do meu estojo.
E aí, como é que eu resolvo uma questão que vem com a presença de vírgula? Da mesma forma que a gente resolve quando não vem, prestando atenção somente em quando e onde colocaremos a vírgula. Então, vamos começar 0 mais 0 na casa da unidade, 9 mais 9 na casa da dezena, 3 mais 8 na casa da... Perdão, 0 mais 0, né, antes da vírgula, 9 mais 9 também antes da vírgula. Entramos agora na casa da unidade, que é 3 mais 8, e descemos o 2. O resultado dessa compra vai dar R$ 32,80. O total que ela gastou com esses materiais foi R$ 32,80. Então, a gente vai ter aí a letra C como a letra correta, né? A letra gabaritada. Essa é uma questão, gente, que a gente envolve valores. Por isso que a gente é preferencial que a gente use realmente o cálculo com o algoritmo para a gente resolver, porque senão a gente confunde o lugar que a gente põe a vírgula, certo? Vamos lá na questão 6. Super fácil a questão 6, vocês vão tirar de letra. A questão 6 traz assim: um fazendeiro tinha 285 bois, comprou mais 176 e depois vendeu 85 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Percebam, para a gente chegar na resolução dessa questão, a gente vai precisar usar duas operações. Por que duas operações? Porque eu tenho duas movimentações desse fazendeiro. Primeiro ele comprou, né, isso, uma quantidade, e aí ele faz essa adição com o que ele já tinha, e depois ele vai vender. Então ele vai subtrair do que tinha uma quantidade. E aí, como vai ficar a nossa operação? Olha só. 285, que era a quantidade que ele tinha, mais os 176, que foi a nova aquisição, né? Que foi quanto ele comprou. Que vai dar um total aí de 461 bois. Mas a questão termina por aí? Não. Porque depois que ele comprou esses bois, ele também chegou a vender depois. Então, eu vou pegar o total que ele tinha, 461, e vou subtrair, porque ele vendeu, então a gente está numa ideia de subtração. Vou subtrair os 85 e aí vai ficar um resultado de 376 bois. Percebam que essas questões que envolvem mais de uma operação, né? Quando ele compra, depois vende, ou quando ele tem, depois perde. Essas questões, elas precisam que a gente calcule separadamente quanto foi o total depois da compra e depois quanto foi o total depois da venda. Ok, gente? Qual a letra certa, então? Letra B, 376. Ele ficou com 376 bois após, né, a venda. Aqui tá as nossas referências, porque essas questões foram retiradas de avaliações antigas, avaliações externas antigas que vocês já fizeram. E agora, por fim, né, é o desafio que vai mais nos causar dor, né? Um sentimento de saudade de todo esse período que a gente passou junto, né? A gente tá na reta final, hoje é a nossa última aula e eu venho aqui me despedir de vocês, primeiramente agradecer a vocês por esse período que a gente passou juntinhos, aprendendo junto, pela participação de vocês. E eu deixo aqui para vocês uma frase que tem tudo a ver com esse momento, com o meu sentimento e acredito que com o sentimento de vocês também. A frase é o seguinte: a saudade prova que momentos valeram a pena, de autor desconhecido. Esse momento valeu muito a pena para mim, espero que tenha sido muito gostoso para vocês. Boas avaliações, uma excelente férias para vocês e beijo no coração. Tchau, tchau.